O tema de hoje da nossa entrevista é, sim, claro, a política do esporte, né? A gente sabe que é um momento decisivo, né? A eleição suplementar está chegando, né? No dia 15. É bom que a gente reforce aqui sempre para o ouvinte e também para o torcedor do esporte, o sócio, né? Que essa eleição acontece no dia 15 de dezembro, das 8 às 18 horas, tá? E o candidato que vencer terá sua posse ali no dia 19 de dezembro. Esporte que acabou sendo rebaixado nessa temporada, está vivendo ali um momento complicado e claro que a gente vai sempre abordar. Lembrando que são 3 chapas e hoje estamos recebendo aqui no nosso programa o Severino Notável, né, o Branquinho, que é da chapa Esporte Unido para Vencer. Tema bem legal que vai abordar agora, porque a gente sabe que esse momento requer uma reflexão importante, principalmente pensando no futuro que o esporte precisa alcançar, principalmente já no ano que vem. Então, primeiro agradecer a você, viu, Branquinho, pela disponibilidade, pela atenção conosco aqui da nossa TMC. É um prazer estar lhe recebendo para falar um pouquinho sobre o esporte, sobre esse momento e também sobre os seus projetos, principalmente nesse curto tempo que vai ter aí. Assim, qualquer presidente que assumir o esporte agora terá um curto tempo ali para melhorar o ambiente político, preparar o time e já colocar em campo no dia já na estreia do Campeonato Pernambucano. Então é um prazer. Branquinho, primeiro seja bem-vindo. Uma boa noite aqui na nossa TMC, amigo. Boa noite, Moisés. Boa noite a todos aqueles que assistem e ouvem a TMC. Certo? E dizer que eu é que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, me dirigir a todos a torcida do Esporte Clube Recife, principalmente ao seu associado, que vai escolher o futuro presidente do clube. Pois é, Branquinho. A gente vai começar a abordar aqui, nesse nosso bate-papo. Primeiro, a Chapa Unido pelo Esporte, no caso, Unido para o Esporte, tem uma pauta, que é unir todos os setores, todas as correntes do clube. Como é que o senhor pensa em fazer isso nesse momento complicado que a gente vê da política do esporte? Olha, Moisés, eu esperava, e foi para isso que eu coloquei meu nome, e unir o esporte também eleitoralmente, certo? Não tive sucesso, até porque reconheço que é um direito dos grupos de lançarem seus candidatos. Mas isso não impede, certo? De após a eleição eu tentar novamente unir o clube, porque o clube vai precisar se unir muito mais após a eleição do que antes da eleição, certo? E eu estou à disposição, vou convocar, não interessa a que grupo o jovem ou a pessoa pertence, vou convocar pessoas que tenham capacidade até de complementarem a minha gestão, porque eu tenho minhas deficiências, e vou buscar pessoas que possam suprir essas deficiências. Ô, Branquinho, outro ponto que a gente tem comentado, né, todos os setores da imprensa esportiva pernambucana primeiro, o departamento de futebol do esporte, para o ano que vem. A gente sabe que esse ano não fluiu. A gente viu que teve vários problemas. Tão certo que teve esse rebaixamento e a forma que foi. Como é que você pensa esse departamento de futebol do esporte? Em caso de uma gestão sua, nesse curto tempo. Veja que eu estou frisando sempre isso, porque realmente o tempo é muito curto. Olha, Moisés, as dificuldades são muitas. São a falta de tempo, a falta de dinheiro para resolver tudo que nós precisamos resolver, certo? Mas eu tenho uma disposição muito grande de trabalhar para deixar o esporte, pelo menos, política e economicamente estável, certo? Esse é um ano, é pouco tempo para você dizer que vai implantar um projeto, certo? Então, o meu projeto é estabilizar política e economicamente o esporte, certo? Se eu conseguir isso, já me dou por satisfeito, certo? E esportivamente, claro, que é o maior objetivo do esporte, é conquistar títulos. Eu até gostaria de dizer que há muitas pessoas aí dizendo nomes, certo? Eu quero dizer a você, a torcida do Esporte Clube Recife, que nenhum nome foi convidado por mim para fazer parte da diretoria, a não ser o nome de José Roberto Moura,
para vice-presidente. Até porque, se eu estou dizendo que vou tentar unir o esporte após a eleição, se eu me eleger, eu estaria sendo, não estaria sendo coerente de preencher o cargo agora. Isso é uma coisa lógica. Agora, tem uns que não entendem. Acha que eu devia anunciar logo? Não. Eu só posso anunciar. O que eu posso dizer é que será um comitê gestor, outro nome que queira dar. Então, nessa modernidade existe muito nome, né? Com um executivo de futebol, porque eu digo há muito tempo, eu sempre tive um executivo de futebol chamado Delcio Vanderlei. Só que naquela época não se usava o termo executivo de futebol, se chamava supervisor de futebol. Então ele era meu executivo de futebol, trazendo para o termo atual, certo? Um executivo de futebol que conheça o esporte, que saiba da grandeza do esporte, certo? Não vou trazer nenhum medalhão, porque não tem recursos suficientes, mas trazer uma pessoa que entenda. E junto a esse comitê, que são de pessoas que estejam atualizadas com o momento do futebol, que é exatamente o que eu vou sentir dificuldade. Eu sei, eu sou muito claro, eu sou muito transparente nas minhas ações, e por isso eu digo, vou trazer pessoas que estejam atualizadas com o futebol de hoje, certo? Para completar a minha experiência no futebol do passado. Porque o tratamento com o jogador de futebol, eu tenho certeza que não mudou. Ele é um tratamento que deve estar baseado na confiança e no respeito. Pronto. Isso aí eu tenho certeza que na hora que o torcedor confiar na gestão, certo? E respeitar a gestão, como a gestão deve respeitar qualquer um deles, certo? Então, será mais fácil o caminho, entendeu? E é isso que eu me proponho, Moisés. Nesse caso, não tem nenhum nome ainda certo. Nenhum nome. Eu acho gozado que já preencheram quase todos os meus cargos. Não tem mais nenhum que eu preencher, porque todo dia aparece um nome. Todo dia aparece uma pessoa que está em tal cargo, que foi para tal cargo, mas nenhum nome foi convidado por mim, e os convites serão feitos por mim, certo? Se eu ganhar a eleição. É evidente, se você perguntar, você tem alguns nomes na cabeça? Tenho. Eu tenho meus nomes na cabeça. Mas se eu for querer unir o grupo, eu vou voltar a ouvir os dois grupos que, porventura, perderam a eleição. Porque a minha união não é da boca para fora, não. A minha união é pelo esporte. Branquinho, outro ponto importante é que chamou muito a atenção, claro, também, é sobre o treinador, né? Pensa na questão do nome do treinador, tá se falando aí muito no nome do Léo Condé, que acabou caindo agora com o Ceará. Realmente já se fala que o Léo pode ser esse nome, ou não está se falando também nome de ninguém relacionado ao treinador? Não, eu tenho os nomes dos treinadores que eu gostaria de trazer para o esporte. E estou conversando. Agora, eu não vou anunciar nomes sem antes estar definido. Sequer eu posso acertar, porque eu não sei se ganha a eleição, certo? Então, eu não sei se ganha a eleição. Então, também é especulação, certo? Eu posso dizer a você, eu vejo com bons olhos o nome de Léo Condé, certo? Como via com bons olhos o de Daniel Paulista, como vejo com bons olhos o de Eduardo Batista, né? Batista, certo? E outros nomes, inclusive, que estão empregados ou que não estão, só que eu não sei se eles querem vir ou não. E eu só posso fechar qualquer negociação após a eleição. Eu não vou fechar, não terei a irresponsabilidade de fechar a negociação antes da eleição. Branquinho, você já tem conhecimento da situação financeira do esporte? Porque ontem, na coletiva pós-jogo, né, o último jogo do esporte, o gerente de futebol, né, o Henrique Brongini, ele disse o seguinte: qualquer presidente que assumir o esporte vai ter sérios problemas na questão financeira para o ano que vem, principalmente reduzir a folha. O que é que você tem de conhecimento do esporte relacionado à folha, a valores, principalmente para o ano de 2026? Até agora, oficialmente, nenhuma informação. A única coisa que eu sei é o resultado
da primeira reunião que foi formada, cada candidato indicando uma pessoa para conversar com o executivo do esporte, certo? E um representante do Conselho do Esporte. Então, as informações que eu sei, os outros candidatos também sabem, certo? Eu diria que a situação do esporte financeira, ela não é difícil, não, ela é terrível, certo? Ela é terrível. Então, esse negócio de, não, eu vou deixar de 1 milhão e pouco para saldo para quem assumir. Como é que você deixa 1 milhão e pouco de saldo para quem vai assumir no dia 1º de janeiro, no dia 8, no dia 10 você tem que pagar 8 milhões de reais, só isso, fora os impostos. Então, meu amigo, venha com esse negócio, vai ser muito difícil, certo? Eu não sei o que foi já adiantado, eu não sei qual, e acredito que os outros candidatos também não saibam, certo? O que foi adiantado e o que é que vai entrar realmente como receita, certo? Porque houve adiantamento de ingressos e houve adiantamento de associado, de arrecadação associada. Só que eu não sei o tamanho dessa antecipação em relação à receita real desses dois setores que vão gerar receita para o esporte. Então, é muito difícil, certo? Eu diria que é muito difícil e após a eleição em si, ela não vai ser difícil, nem para mim, nem para os dois candidatos. Até porque nos respeitamos, certo? Eu não tenho absolutamente nada para falar contra os candidatos. Acho dois jovens que querem melhorar a vida do esporte, como eu, certo? Mas o pós-eleição é que é o grande desafio para quem chega lá. Você chegando à presidência, como é que vai acalmar esse torcedor? A gente percebe que a torcida do esporte ela vai estar muito impaciente, né? E outra coisa, né? Tem essa situação também dos atletas. São ali mais de 30 jogadores que têm esses contratos aí com o esporte. Como é que Branquinho vai lidar com isso? Eu sempre lidei com a torcida e sempre me dei bem. Sabe qual é o segredo falando a verdade para a torcida. Não procurando frustrar a torcida, falando a verdade. Jogador tal, por que eu não fiquei com ele? Por isso, isso e isso. Jogador tal, por que eu não fiquei com ele? Por isso, isso e isso. Entendeu? Então eu vou conversar com os jogadores, olho no olho, certo? Porque essa conversa é a mais importante. Jogadores tecnicamente bons que caíram assustadoramente de produção. Por que caíram? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa está acontecendo. Identificar o que foi, certo? E tentar solucionar, certo? Porque o esporte não vai ter o recurso para botar todo mundo para fora, como muita gente da torcida quer, certo? Então a gente vai ter ali um análise dos jogadores. Eu vou ouvir também, porque eu não sou dono da verdade. Futebol é um negócio meio complicado, porque cada um tem as suas preferências para os jogadores. A coisa mais difícil é você fazer um time todinho num grupo e estar todo mundo de acordo com o seu time, certo? Então eu vou ouvir, eu acho que você ouvindo, você erra menos, certo? E eu vou procurar errar o menos possível. Vou errar, claro que vou errar, certo? Porque é impossível fazer futebol, certo? Sem que você traga um jogador e o jogador não corresponda. O que não se compreende é que 90% desses jogadores não correspondam. Isso não entendo. Eu não entendo assim. Eu acho que não houve informação sobre determinados jogadores, certo? E é difícil, é difícil. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora, certo? O esporte tem um jogador que eu gosto e que a torcida gosta, que é o cabeça de área, certo? Só que, segundo a informação que eu tenho, o esporte precisa pagar 2 milhões e 400 mil euros ou dólar, não sei exatamente ainda o que é. Não tenho dinheiro para pagar. O esporte tem. Pode ser que apareça. Eu quero ficar com esse jogador, certo? Mas se não aparecer, eu tenho que encontrar uma solução, certo?
Então, o Sport pagou só 5 milhões desse jogador, a informação que eu tenho, tudo que eu estou dizendo com as informações que chegaram a mim. Não tem nada oficialmente, certo? Nada oficialmente. Então, são caso a caso que você tem que analisar, certo? Jogadores que querem ir embora, mas querem ser indenizados, e se querem ir embora, vá. Deus os acompanhe e que eles tenham muito sucesso. Agora, o esporte não vai despender recurso para rescindir, não, a não ser que seja um acordo bom para o esporte e bom para o jogador. O jogador já tem a parte boa, que vai sair para o clube para ganhar mais, ou ganhar a mesma coisa, certo? E seja bom para o esporte. Então, amigo, não tem problema nenhum, nós vamos conversar. Eu tenho o maior respeito por todo jogador que está no plantel do esporte e vamos receber o que está para voltar para o esporte, certo? Porque eu não sei, os jogadores que estão emprestados, qual é o valor que está estipulado para cada um. A única coisa que eu vou fazer e pretendo fazer, ainda conversando com a minha equipe na hora que estiver formada, é dizer o seguinte: um jogador, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o zagueiro do Internacional, certo? Eu não sei quanto a sessão dele está para o Internacional poder exercer o direito de compra. Eu não sei. Diz que é 3 milhões, eu acho muito barato, mas vamos, 3 milhões. A única coisa que eu posso fazer é dizer ao Internacional: você pode exercer o seu direito de compra agora à vista. Pronto, à vista. Para trazer alguns jogadores que servem ao plantel do esporte atualmente. E complementar aqueles que querem sair. Eu acho que o jogador de futebol, ele precisa de salário, ele é pai de família, precisa de salário, certo? Mas o esporte precisa de jogador que tenha vontade de jogar pelo esporte, certo? Sem vontade ninguém fica, ninguém fica. E o que eu estou vendo no esporte hoje é um marasmo em termos de vontade, certo? É uma passividade que eu nunca vi na história do Esporte Clube do Recife, certo? Já vi plantéis ótimos, já vi plantéis fracos, certo? Já ganhei títulos com grandes treinadores, já ganhei títulos com péssimos treinadores, até isso já aconteceu, certo? Mas o que importa hoje é o esporte seguindo o trilho, procurando os objetivos, planejar. O que é mais importante para o esporte? Título ou fazer dinheiro? Você tem que fazer uma acomodação entre a necessidade e os valores que precisam ser vendidos ao atleta, certo? Então, vamos ver. Eu conto com a ajuda de muita gente, de pessoas que têm se colocado a meu dispor, certo? Para que nós possamos resolver as questões sempre em conjunto, ouvindo, certo? Pessoas que estão dispostas a me ajudar de todas as maneiras, certo? Então, vamos ver aí o que é que eu posso fazer para tirar o esporte dessa situação. E se eu não for eleito, o meu respeito, o meu agradecimento ao eleitor, ao associado do esporte, e desejar boa sorte a quem for, certo? Porque o esporte bem é motivo de alegria e satisfação para mim. Branquinho, uma última pergunta que vai em relação a essa joia do esporte. Claro, o esporte revela muitos jogadores, nos últimos anos tem sido assim, mas agora o Zé Lucas tem sido esse principal nome. E se fala muito do cuidado de vender esse atleta e pegar esse dinheiro para pagar dívidas e não fazer outros investimentos. Se confiar numa venda de Zé Lucas é um risco, na sua opinião, caso vença? Como é que vai ser tratado isso? É um risco muito grande. Eu vou dizer por quê. Não que o jogador não represente o grande ativo do esporte hoje, certo? O problema é o seguinte: todo mundo sabe da situação do esporte. Não só eu, não só eu, o torcedor do esporte, o Brasil e o mundo sabe a situação do esporte, certo? Então vão achar que porque o esporte precisa de dinheiro, vão querer subvalorizar o jogador. Não vão levar. Só vão levar Zé Lucas pelo preço que nós acharmos que é o justo, entendeu? Então, ninguém venha pensando que o esporte está precisando de dinheiro, certo? Porque não vai levar. Não vai levar,
certo? Porque tem certas determinadas coisas na vida que a gente tem que levar em consideração. O esporte estava precisando de dinheiro e vendeu o mando de campo da ilha para a arena. Com o Flamengo, eu não venderia sob hipótese nenhuma. É questões de princípio, certo? Mesmo precisando de dinheiro, certo? Então, porque a necessidade do dinheiro não pode modificar os seus princípios, as suas determinações e, sobretudo, o que eu posso prometer à imensa torcida do esporte é muito trabalho. Eu hoje posso dispor do tempo total meu para o esporte, que na época eu não podia. Muita transparência, certo? Eu não vou sair dizendo salário de jogador nenhum. Salário é uma coisa particular de cada um. Mas eu posso dizer o valor do contrato, não posso? Não estou dizendo quanto ele vai ganhar. Porque tem a parte do empresário, tem a parte do clube, eu posso dizer. Eu trouxe esse jogador, custou ao esporte isso, acabou, certo? Isso eu vou dizer, a torcida vai saber. E qualquer coisa que eu fizer, a torcida vai ter conhecimento. Quando eu digo a torcida, eu estou englobando todo, conselho, associado, o pequenininho que sofre para comprar um ingresso para vir para arquibancada, vai saber de tudo que Branquinho fizer dentro do esporte. Branquinho, tá chegando o finalzinho aqui da nossa conversa. Eu queria deixar esse espaço livre para você falar com a torcida do esporte que acompanha agora a nossa TMC aqui no Bola na Rede. Fique bem à vontade. Lembrando que no dia 15 acontece a eleição do esporte. Queria que você pudesse ficar bem à vontade, Branquinho. Amigo, eu quero me dirigir especialmente aos que não me conhecem, porque a turma mais jovem não me conhece, não acompanhou o meu trabalho no esporte, a minha passagem pelo esporte, certo? E dizer a ele o seguinte, que procure se informar como foi meu comportamento no esporte durante vários anos. Cheguei no esporte em 1987, fui campeão brasileiro pelo esporte, ganhei vários títulos do Pernambucano, certo? Era diretor, certo? Em 2008, fui convidado para também servir em 2008, certo? Passei em 2000, eu saí, voltei em 2008. Em 2008 eu não queria mais futebol. Aí Gustavo me chamou, eu voltei para Gustavo, certo? Mas na realidade, quando eu resolvi parar com futebol, foi em 2000 e não consegui parar. Essa é a grande. Eu não parei ainda hoje, né? Ainda estou envolvido nisso. Em 2001 eu fui convidado, certo? Aliás, em 2002 eu fui convidado, em 2003, 2004 eu fui presidente do esporte, certo? Então, procurei sempre fazer o melhor pelo meu clube, certo? Sempre procurei agir com muita honestidade junto à torcida do esporte. Sempre falei abertamente à torcida do esporte. Quando eu posso, posso. Quando não posso, não tem possibilidade. Certo? O meu medo maior é de frustrar essa torcida. Por isso que eu não prometo. O que eu prometo é trabalho para melhorar o esporte. Se vou conseguir, eu conto com a ajuda de Deus e a ajuda de todos os torcedores do Esporte Clube do Recife. Tá certo. Branquinho, muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso, viu, amigo? Ô, amigo, eu é que agradeço essa oportunidade. Tá certo. Boa noite, Branquinho. Fica com Deus. Boa noite, amigo.